Eric, professores. Colocar para mim de novo aqui, porque a gente tentou, só um segundinho, Manuel, a gente tentou. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre o conteúdo que vocês mais gostam. Não é falando sobre política, sobre coisas sérias. Vocês gostam de treta, né? Vocês gostam de fogo no parquinho. Bom, nesses últimos dias tem acontecido aí, a internet é um reino de muito julgamento, principalmente a rede social da saúde mental, que é o Twitter, onde as pessoas são canceladas e recanceladas aí cotidianamente. Tem se falado, né, da postura da apresentadora Patrícia Poeta em relação ao Manuel Soares, que co-apresenta o programa com ela, o Encontro, depois da saída da Fátima Bernardes para ir para o The Voice, se eu não me engano. E ela tem, de fato, muitas vezes interrompido aí o Manuel Soares em várias falas. A última vez foi quando ele foi citar, né, que demonstrava com essas questões que envolvem as escolas, a violência nas escolas, que fica receoso, porque ele é um pai também. E aí, de uma hora para outra, ele interrompeu e foi ler um tweet sobre um assunto, não sei nem se era o mesmo assunto. E aí a gente passa a discutir, porque ele é um homem negro, que vem da periferia, que inclusive é importante, é um dos cofundadores, né, de uma entidade, de uma organização que está presente nas favelas. Não estou aqui para debater de que forma ele está, quais são os seus métodos, que é a Central Única das Favelas. Então ele tem toda uma ligação aí com uma atuação mais de periferia, por exemplo. E logo recai o debate sobre a questão racial, que pessoas negras geralmente são invisibilizadas e que a saída antirracista que a Globo propõe é uma saída antirracista de mercado, que é apenas colocar pessoas negras nessas condições, mas que de fato não tem uma preocupação necessária com uma perspectiva antirracista. E aí eu queria trazer em voga, inclusive, uma fala, né, recente do Silvio Almeida, no qual ele diz que políticas de austeridade não são compatíveis com o antirracismo. E nós sabemos muito bem que a Globo é uma das principais partidárias dessa lógica dos mercados. Os mercados são os setores importantíssimos para a sociedade brasileira, que nós devemos ouvir, que tudo é o risco Brasil, e que a Globo foi partidária, por exemplo, de um golpe contra a Dilma Rousseff, que foi um golpe que efetivou necessariamente uma política de caráter austero, que efetivou a retirada de direitos, que tiraram a Dilma para radicalizar um programa neoliberal. Ou seja, depois da Dilma teve reforma na Previdência, teve reforma trabalhista, teve PEC do teto, teve novo ensino médio, teve tudo isso. E a Globo esteve lado a lado com esses setores que arvoraram essas reformas, que precarizaram o trabalho, que diminuíram a qualidade de vida do trabalhador. Então, quanto vale o antirracismo da TV Globo? Quanto vale o debate racial da TV Globo? Será que de fato é um debate antirracista? Ou é um debate para nos colocar numa condição apenas de totem, de ter a pessoa negra ali só para dizer que é antirracista? Mas na verdade não é, porque quem contribui com políticas de austeridade não contribui para a emancipação da população negra no país, porque quem sofre com as políticas neoliberais de forma muito mais radicalizada é, né, e foi e vai ser, enquanto a gente não mudar, a população negra. Quem é que sofre com o extermínio da juventude? É a população negra. Inclusive, né, o movimento negro, os movimentos negros denunciam que há um genocídio da população negra, que é uma política de Estado a morte de jovens negros. Quem enterra seus filhos, que não é um ciclo natural, são as mulheres negras. Quem sofre com a violência doméstica, na sua grande maioria, mulheres negras. Quem sofre com falta de escola pública, com a diminuição dos investimentos na escola pública, a população negra. Quem é o grosso daqueles trabalhadores que estão no iFood? São jovens negros que não conseguiram empregos formais. Então não dá para conciliar política de austeridade, neoliberalismo hardcore com
antirracismo. Então, o antirracismo da TV Globo é falso, não existe. Na verdade, a Globo contribui com isso. E aí, está mais do que nítido que o que o Manoel Soares tem sofrido é, de fato, uma prática de racismo, de ser silenciado. Inclusive, os veículos de imprensa tendem a dizer que ele não é uma figura simpática, de dizer que ele não é uma figura querida pelos seus pares no programa. Será que a pessoa negra ela tem a obrigação, de fato, de ser simpático com todos? Quando a gente fala isso de uma pessoa branca, a gente não leva em consideração isso. Então, parece que a cobrança sobre pessoas negras é muito mais forte. E agora, nesses últimos dias, foi retomada uma investigação em relação ao Manoel Soares sobre acusações de assédio sexual e moral, na época que ele ainda trabalhava no É de Casa, que era o outro programa que ele chegou a apresentar na TV Globo. Essas acusações, inclusive, retornam, surgem no momento que ele está acuado nesse processo, que ele está acuado ali no programa, que ele tem sofrido um conjunto de violências, seja da direção do programa, seja da própria Patrícia Poeta. E essas acusações surgem. E eu não estou aqui para passar pano para ele. Se de fato essas acusações forem provadas, ele deve ser responsabilizado. Mas ninguém deve ser responsabilizado sem haver um processo de investigação, sem que as partes sejam ouvidas, sem que ele seja ouvido, e que de fato sejam apresentadas provas sobre. Levantar uma acusação nesse momento, inclusive no momento em que isso tem sido debatido, mesmo que de forma muito a partir do fígado, na rede social, tem se debatido isso e tem se trazido à tona essa questão. Mesmo assim, será que de fato isso não é uma tentativa de apagamento? Então, mas se forem verdades, porque as acusações, essas investigações tinham sido feitas e pararam, elas voltam nesse momento, elas retornam nesse momento. A preço de quê? Qual o objetivo delas voltarem nesse momento, em uma situação em que ele se encontra em defensiva e que muita gente tem prestado solidariedade a ele e tem de fato debatido isso e questionado esse antirracismo da TV Globo, que inclusive, outros casos aí no Big Brother, por exemplo, figuras cotidianamente racistas não são responsabilizadas ou retiradas do programa por conta de suas práticas racistas de fato, de racismo religioso, de racismo e de tantas outras práticas ali, de injúria racial, e aí a gente pode citar várias que têm acontecido nesse programa. Então, a treta, que tem acontecido tem um caráter racial, tem suas bases no racismo estrutural brasileiro, mas a gente não deve também tirar de conta a responsabilidade. A Rede Globo é uma TV ligada aos mercados e que historicamente sempre defendeu um programa político que está na contramão do acesso das pessoas negras a direitos. Inclusive, um dos grandes diretores da TV Globo, o Ali Campbell, quando a política de cotas se tornou um debate nacional, escreve um livro, por exemplo, dizendo que nós não somos racistas, inclusive defendendo abertamente a não existência dessas políticas de reparação histórica. E é uma figura que pensa o jornalismo da Globo, a linha editorial. Então a Globo está, de fato, sempre aberta às questões do mercado. Porque hoje é interessante para o público ter pessoas negras. Mas será que a Globo de fato é antirracista? A gente tem visto aí acontecimentos dizendo e mostrando a nós que não. E que de fato, se o Manoel tiver responsabilidade nisso, que seja investigado, mas que ele tenha direito à ampla defesa. E é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui, vê o que você acha, qual é a sua opinião sobre o assunto. Se inscreve no canal, porque é importante. Quanto mais inscritos, ativa o sininho para você receber as notificações e vamos em frente. É isso aí. Fica na paz e saudações. Até mais.